A justiça condenou a 68 anos de prisão o empresário Neucivan por planejar a morte do casal de sócios Washington e Lúcia. As vítimas eram padrinhos de casamento dele e tinham acabado de sair de uma festa quando foram mortas. O Neucivan, que é esse que aparece de terno marrom, ele era sócio do Washington em uma faculdade em Campina Grande e, por ganância, ele mandou matar o sócio para ficar com todo o dinheiro. Vai vendo, hein? Neucivan Marques de Carvalho, acusado de planejar o assassinato dos padrinhos de casamento e sócios Washington Luiz Alves de Menezes e Lúcia Santana Pereira, foi a júri popular no Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, interior da Paraíba. O julgamento começou pela manhã e durou o dia inteiro. Só à noite foi lida a sentença. Neucivan foi condenado a 68 anos de prisão. No mesmo dia, Maria Gorete Alves Pereira, acusada de estar envolvida no crime, também foi julgada e absolvida. Ela era companheira do motorista que ajudou na fuga do atirador contratado para executar o casal. A defesa provou que ela não teve participação no crime. A promotoria disse não restar dúvidas de que Neucivan seria o mentor intelectual dos assassinatos. Como mandante do crime, como perfil efetivo do mandante do crime, planejou a conduta, planejou a data do evento, já havia determinado anteriormente, no dia 1º de março de 2014, a morte de Washington. Não foi conseguida aquela data e na data do casamento efetivamente se concretizou a morte de Washington e de Lúcia. O Ministério Público não tem nenhuma dúvida, o processo é contundente. O crime aconteceu em março de 2014. Washington e Lúcia eram sócios de Neucivan em uma faculdade particular de ciências humanas. Mas Neucivan queria ser o único dono da empresa e começou a planejar a morte do casal. No dia 1º de março, Washington e Lúcia chegavam de uma viagem ao exterior quando um ladrão tentou assaltá-los na porta de casa. O suposto latrocínio não deu certo e a execução foi remarcada para o dia do casamento de Neucivan, que aconteceu 28 dias depois. Na época, logo após o assassinato dos padrinhos, Neucivan, que ainda não era considerado suspeito, chegou a dar entrevista dizendo que o sócio não tinha inimigos. Ele foi padrinho do casamento e saiu antes da festa terminar, sem inimigos. Tanto Lúcia como Washington são pessoas excelentes de se lidar, todavia foram alvo dessa violência exacerbada que está na cidade de Campina Grande. Era noite do dia 29 de março de 2014. Washington e Lúcia tinham acabado de sair do buffet onde aconteceu a festa do casamento do sócio. As vítimas estavam felizes, tinham sido padrinhos de Neucivan e acreditavam que isto estreitaria mais os laços de amizade entre eles. Mas não foi o que aconteceu. Assim que caminharam em direção ao carro, o casal foi executado. O segurança do local também ficou ferido e sobreviveu. No carro de Washington, a polícia encontrou no banco do motorista um revólver calibre 38 que a vítima tinha comprado depois do suposto assalto. Neucivan, muito tranquilo durante uma entrevista, chegou a comentar sobre a violência que o padrinho e sócio tinha sofrido dias antes do assassinato. Ele foi vítima de um assalto. Há cerca de 30 dias nós estávamos vindo do Paraguai, uma viagem internacional que fizemos. E ele foi alvejado na casa dele, na entrada da casa dele. E ele, mesmo contra a nossa vontade, eu aconselhei, amigos aconselhou, porque ele tem um problema de mobilidade devido a umas doenças decorrentes do ácido úrico, que não adiantava ele ter uma arma que era somente pior. Mas ele comprou essa arma e tinha essa arma dentro do carro. Mas depois da investigação, a polícia chegou a 6 envolvidos no duplo homicídio. Neucivan e mais 5 cúmplices foram presos. 2 anos depois, 3 deles foram julgados. Franciclécio de Farias Rodrigues, que contratou o atirador, foi condenado a 54 anos e 6 meses em regime fechado. Samuel Alves da Silva, autor dos disparos, foi condenado a 42 anos.
Já Gilmar Barreto da Silva, que teria sido o motorista que levou o assassino até o local, foi condenado a 37 anos e 4 meses de prisão. Já Aleph, também envolvido no assassinato, teve o julgamento adiado porque não apresentou advogado. A defesa do empresário alegou não existirem provas suficientes para a condenação de Neucivan. Não há subsídios mínimos que autorizem uma decisão condenatória, porquanto pautadas em especulações. Mas quando foi questionado pelo juiz sobre a relação de provas, como ligações e trocas de mensagens entre os celulares dele e outros réus, Neucivan disse que não se lembrava e explicou que a relação dele com Franciclécio, um dos condenados, era de amizade. Através de identificação de chamadas do mandante com o intermediário Franciclécio já julgado e condenado, bem como com os demais, o Samuel, o Gilmar, ficou evidente a participação, a determinação do Neucivan na conduta criminosa. Para a promotoria, o motivo do crime foi um só: a ganância.